Olá, acadêmicos! Para quem não me conhece, eu sou Fábio Mendes Ramos e sou professor da disciplina Matemática Computacional. Como o conteúdo da disciplina é um pouco extenso, gostaria de pedir para vocês que dediquem-se o máximo e não preocupe muito em buscar outros trabalhos na página, em outros locais. Hoje nós vamos trabalhar um pouco de geometria analítica. O conteúdo é plano, parábola e hipérbolas. E vamos ao que interessa. Vamos começar nossa aula. É a aula 2. Meu nome é Fábio Mendes Ramos, professor da disciplina Matemática Computacional. Antes de começar, peço para vocês dar uma estudada no material, né, de estudos que está disponível lá no Sala Virtual. O material é Geometria Analítica, produzido por Gabriela e Jaque. Os conteúdos são o plano, a página está lá de 5 a 21, parábola de 22 a 32, elipse de 33 a 42 e hipérbole de 43 a 51. Na verdade, então, nesse conteúdo desse livro aí, produzido por Gabriela e Jaque, é da página 5 até a página 51, que vocês vão estudar por enquanto. A princípio, então, a gente precisa de algumas definições. Então, essa definição aqui eu acho que todo mundo já conhece, que é a definição de coordenadas no plano, né? A gente tem um plano, esse caso aqui é um plano cartesiano, né? Formado pelo eixo x e y. Então, essa aqui vai ser a primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Como identificar nessa questão desses quadrantes os pontos, né? Observe que você está um ponto A. Então, a representação do ponto A vem primeiro o número 2, que é o valor de x, e depois o número 3. Então, o ponto A tem coordenada 2 para 2,3, né? O ponto B está no segundo quadrante. O ponto B tem o valor de x menos 1 e valor de y 4. Observe que nessa coordenada aqui do eixo, eu tenho um ponto E. O ponto E x vale 0 e y vale 2. Temos o ponto C, x valendo 3 e y menos 1. Então, o ponto C está localizado no terceiro quadrante. No quarto quadrante, nós temos o ponto D. O ponto D tem a coordenada 3 para x e menos 4 para y. Então, a coordenada de D é o que? 3,4. E o ponto F, nós estamos aqui, então, x vale 3 e y vale 0. Vamos mostrar um aplicativozinho aqui no GeoGebra, só para vocês verem. Esse software aqui é um software matemático, né, que chama GeoGebra, e ele desenvolve vários tipos de aplicativos. No decorrer dessa aula nós vamos mostrar algumas funções que o GeoGebra faz para a gente, né? Então, foi desenvolvido um joguinho lá no GeoGebra em cima de as coordenadas cartesianas. Então, olha para você ver, eu quero atingir esse navio, né? Então, esse navio, qual a coordenada do navio? Quanto vale para x? Menos 6 está aqui, então x vale menos 7. E quanto vale para y? Está aqui menos 8, então seria menos 9. Então, a primeira questão que ele está perguntando é assim, posicionar o valor de x. Então, vou posicionar o valor de x no menos 7, né? Então, menos 1, menos 2, menos... Cheguei. Então, a primeira coordenada do valor x vai dar menos 7. E o valor de y é menos 9. Então, vou deslocar o y
na posição menos 9. Então, carinha feliz, excelente. Você atingiu um navio. Então, na batalha naval, eu determino as coordenadas e onde é que eu vou atingir o navio. Outra posição, para treinar. Então, x vale quanto? Nessa posição, menos 3 e y vale 6. Então, vou deslocar x para menos 3, encontrei. E y vale, nessa posição aqui, vale 6. Então, vou ter que deslocar aqui para ponto 6. Então, a coordenada do ponto onde é que se encontra o navio, o submarino, né, na batalha naval, vai ser a coordenada menos 3 e 6. Então, por último, né, só para concluir aqui, x valendo 8 e y valendo 2. Então, x vale 8, y 2. Pronto. Né? Então, era só para mostrar para vocês um pouco das coordenadas do ponto. Continuando. Dentro do que a gente está estudando, a gente tem que determinar a distância entre dois pontos. Então, eu tenho um ponto Q e um ponto P. Como eu encontraria a distância desses pontos? Então, primeiro eu tenho que determinar a coordenada do ponto P. Então, a coordenada do ponto P, x1, y1. E no ponto Q, x2, y2. Observe para vocês verem que deste ponto até aqui é a distância x1 e deste ponto até aqui é x2. Então, se eu quiser saber essa distância deste ponto a este aqui, o que eu faço? Eu vou pegar x1 e subtrair por x2. Então, essa distância aqui é x1 menos x2. Essa distância daqui aqui é da origem até aqui é o valor de y1 e a distância daqui até aqui é o valor de y2. Então, eu quero saber essa distância aqui. Então, vai ser o quê? y1 menos y2. Então, eu tenho essa distância e tem essa. O que eu preciso saber? Essa distância. Triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Esse aqui é ao quadrado, é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Então, essa distância aqui vai ser o quê? A raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Então, encontro a distância deste ponto aqui, de P a Q, utilizando aqui. Aí fica sempre generalizado. A distância de P a Q é igual a raiz quadrada de x1 menos x2 mais y1 menos y2. Ponto médio de um segmento, é claro, né? Se você quer saber o ponto médio desse segmento, o valor de M, né? Eu quero saber o ponto médio do segmento AP. Então, eu tenho um ponto M. Observe para você ver. Eu tenho um ponto B1 e aqui para xB1 e para YB2. Para o ponto A, A1 é o valor de x e A2 o valor de y. Se é ponto médio M, M é ponto médio, então daqui de A até M tem que ser igual de M a B. Então, o que eu faço? Eu chamo M de x, daqui essa coordenada M é x e aqui y, né? Então, x, né, o valor de A é o valor de M está aqui na coordenada. Eu quero saber essa distância aqui, então o que eu faço? Eu pego A1 x menos A1 menos x mais A2 menos x, né, que é igual B1 menos x e B2 menos x. Se eles são iguais, né, então eu elevo a distância de A até M é igual à distância de B até M. Então, definimos o valor de M como x e y, então vamos escrever dessa seguinte forma. Elevo ambos os membros ao quadrado, na hora que eu desenvolvo, vou encontrar essa equação, A1 mais B1 sobre 2 e A2 mais B2 sobre 2. Aí eu encontro o valor do ponto médio.
Quando a gente está falando de uma circunferência, o que é que eu preciso saber de uma circunferência? Na circunferência, eu tenho um ponto P, né? É um ponto qualquer dentro dessa coordenada aqui, ó, nessa circunferência aqui. E eu tenho que conhecer o centro da circunferência. Então, a coordenada C está no ponto x0 e y0. Então, a circunferência eu conheço o raio. Então, todas essas distâncias são igual ao raio. Então, x1 menos x2 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r, né? Elevamos os membros ao quadrado, então a equação da circunferência vai dar o quê? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r. Então, essa seria a equação da circunferência. Se eu desenvolvo essa equação aqui e trago o r para cá, eu chego nesse tipo de equação, que também é uma equação de circunferência. Observação que se esse ponto for centrado aqui, então eu teria só o x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r. Como não é centrado, eu desloco essa posição, então ele sai do centro, ele vai deslocando. Então, essa seria uma equação geral da circunferência. Mostrar para vocês como seria essa aplicação aqui, né? Circunferência. Então, se eu diminuo ou aumento o raio, tá vendo? O valor da circunferência, o raio é 4, né? Então, dessa distância aqui é 4, então ela está centrada no 4. Então, a equação dela vai ser o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r, que é 4. Dá uma equação fora centrado, né? Se eu abro assim, x menos 1, então eu vou deslocar essa posição aqui para 1, né, ao quadrado mais aparentes y menos 1 ao quadrado é igual a 4. Aqui teve. Vamos lá de novo. X menos 1 ao quadrado mais a aparência y menos 1 ao quadrado é igual a 4. Então, da outra vez, eu não sei o que é que eu digitei lá. Mas tá vendo que, perceba para você ver que o valor de 1 menos, eu estou deslocando. Ele estava deixando de sair da origem, então o raio dele é o que? É 2. Né? Então, ele deslocou saindo da origem, né? E posicionou o valor, o centro dele é de raio, o centro da circunferência está no ponto 1, 1, então essa aqui é a coordenada 1 e 1, então o centro seria aqui, e o raio dele 2, então essa medida 2, então seria a ideia da circunferência das coordenadas que eu falando. Se eu mudar aqui para 8, eu quero um raio maior, um raio 16, por exemplo. O raio 4, né? Então 4 ao quadrado, 16. Então, ela posiciona. Quero mudar a posição. Em vez de ser no ponto 2, vou diminuir o raio, vou pôr o raio menor. Vou pôr o raio aqui 4. Se eu quero diminuir aqui para 2, né?
o deslocamento de y2. Então, acima, um pouco acima. Então, vou mudar aqui 2, ele muda a posição. Se eu quero mudar ele para o meu segundo quadrante, então, em vez de eu pôr menos, eu vou pôr mais 2. Então, o y mudou a coordenada. Quero mudar o x. Eu ponho mais 1. Aí ele vai mudando as coordenadas de acordo com o valor que eu vou pondo aqui para x e y. Então, se eu pôr o valor de x de y menos 2, então cada posição vai alterando os valores aqui e ela vai mudando a posição dos raios, ou a posição no espaço onde é que está a circunferência. Então, mais ou menos isso que eu queria que vocês entendessem um pouco mais de circunferência. Aí, o que vem ser a parábola, né? O que é uma parábola? Eu tenho aqui, antes de definir a parábola, eu tenho aqui, ó, de vermelho, tá até escrito aqui F. Isso aqui eu vou chamar de uma reta, né? Que essa reta está paralela ao eixo do X. Então, essa vai ser minha reta diretriz. Este ponto aqui, a distância daqui até aqui, é a mesma distância deste ponto até aqui. Então, este ponto até aqui, de 0 até F, é igual de 0 até essa parte, ponto aqui, onde é que a reta corta o eixo do Y, certinho? P' e tem o P. Então, P é a projeção sobre a reta F, ou reta diretriz. Essa distância aqui é equivalente à distância de FAP. Aqui, ó. FAP é igual a 1,85. E de P a P' é a mesma distância, 1,85. Uma observação que vocês têm que entender nisso aí, na hora que a gente for conceituando parábola, né? Essas distâncias são iguais e sempre essa coordenada aqui é perpendicular ao ponto P, né? Então, o que define a parábola? Uma região, né, equidistante, onde essa distância aqui, ó, independente do valor da distância, ela sempre vai ser a mesma. Aumenta o valor, aumenta a distância daqui, ó, e a mesma valor. Então, essas distâncias são iguais. Então, essa região formada, né, pela equidistância aqui, a gente conceitua como parábola. Então, toda essa região a gente chama de parábola. Então, e existe uma equação para isso, que a gente vai falar agora. Tá vendo? A distância de P a P' é igual à distância de P a F. Sempre elas são aqui perpendiculares, né? Então, o que a gente precisa conhecer na reta? Na parábola. Esse parábola aqui, né, de azul, existe um ponto. Esse ponto é chamado de vértice. A distância do vértice ao foco é a mesma distância do vértice à reta diretriz, né? Essa reta de laranja a gente está chamando eixo de simetria. O eixo de simetria divide a parábola ao meio, né? Vai estar sempre dividindo a parábola ao meio. Se eu divido a parábola ao meio, essa aqui é simétrica a essa parte da parábola, né? Essa é uma parte conceitual. E outra coisa que vocês têm que entender de parábola é isso aqui, ó.
O comportamento da parábola, vocês podem observar que eu estou movimentando aqui, ó, eu estou movimentando o x, eu estou movimentando as coordenadas de x, aí, ó. Equação da parábola é x ao quadrado menos 3x mais y é igual a um valor. Então, estou deslocando essa coordenada da parábola. Aqui eu mudo outra posição, né? Então, estou alterando o ponto de x, o ponto e alterando o ponto de y. O que acontece? Eu vou deslocar o ponto x para 0, só para vocês entenderem melhor. Pronto, 0. Então, aqui é o vértice onde eu divido a parábola ao meio, né? Então, e eu vou deslocar isso aqui para 1, por exemplo, para 1. Tá vendo? Então, esse ponto x e esse ponto y é o que define o vértice da parábola, né? Então, x está valendo 0 e y está valendo 1. E o P aqui é o que você vai definir a abertura da parábola em relação à abertura da parábola, né? A parábola tem essa concavidade ou ela pode ser representada de outra forma, tá vendo? Vou mudar só para vocês entenderem melhor. Então, existem dois tipos de maneiras de representar a parábola, né? Em relação a o eixo, né, y, a concavidade dela está voltada para o eixo x, e quando a concavidade dela está voltada para o eixo y, né? É importante que entenda isso para que depois olhar isso aqui e falar que isso aqui não é parábola, né? Então, a partir desses conceitos, eu tenho essa parábola. Então, eu tenho o foco, a distância do foco até o ponto P é a mesma distância de P até essa distância aqui, lembrando que isso aqui é perpendicular. Então, a equação x ao quadrado é igual a 4yp. Então, o y e o p da equação que a gente está falando. Então, isso aqui é a equação centrada na origem, né? Então, quando P é maior que 0, concavidade da parábola voltada para cima. P menor do que 0, concavidade voltada para baixo. Mudou. Em vez da equação esse valor ser x, for o valor y, eu mudo a concavidade da parábola e a posição dela. Essa aqui é a reta diretriz, né? Então, menos P até o vértice, e daqui até aqui vale o quê? Vale o valor de P, né? O valor aqui é alterado, né? Agora aqui, em vez de y vira x, então a concavidade dessa parábola fica desse jeito. Quando P é maior que 0, concavidade da parábola voltada para o nosso lado direito. Quando P é menor do que 0, concavidade voltada para o lado esquerdo. Aí, a translação dos eixos é o que? Que eu estava trabalhando ali sempre o que? Voltado com o vértice na origem 0, 0. Quando eu faço a translação dos eixos, eu vou tirar o ponto aqui da origem, né? Então, o vértice saiu da origem, então eu estou assumindo esse valor de x0 aqui, esse ponto, e y0 esse ponto. Então, a equação mais adequada da parábola seria mais ou menos nesse estilo, né? Porque aí eu generalizo. Quando fica na origem, x assume o valor de 0 e y assume o valor de 0. Né? E também, isso aqui vai valer também, esse aqui é a concavidade da parábola em relação a x. Se eu virar, né, fazer as translações, eu também posso mudar essas coordenadas. Em vez de esse aqui assume o valor de y, e esse aqui eu assumo o valor de x, né? Então, vamos lá, só para ver mais alguma parábola, né?
só movimentando aqui. Daqui aqui é o valor de P, daqui aqui é o valor de P. P maior que zero, P menor que zero. Só para equação geral. Essa aqui foi o que eu mostrei no slide, o valor de Y, né? Sendo X, esse aqui tá a coordenada Y. Alterou o valor de P, mudou as coordenadas, né? Então, dando continuidade, né? Vamos para a elipse, conceituar a elipse. Aqui. O que vem ser a elipse, né? Com a parábola eu tinha um ponto, um foco, né? A elipse, agora eu vou trabalhar com dois focos, né? Fixei dois pontos, F1 e F2, e determinei um ponto D. Serve para você ver que a distância de D a F1 é um valor de 4,65. Então, de D a F1, 4,65. De D a F2, 2,56. A definição da elipse vai dar o seguinte: a soma desses valores aqui sempre vai ser um resultado igual, né? Então, assim, eu determino um ponto e faço um movimento. Então, toda essa região onde o ponto faz o deslocamento, os valores, esses valores aqui em relação ao foco vai alterando, mas o resultado obtido vai ser sempre o quê? O mesmo valor. Então, eu ao movimentar, fixo dois pontos, e ao movimentar o ponto D, os pontos fixos, eu vou criar essa região, e essa região que eu criei, né, eu determino essa região como uma elipse, né? Depois, então, definição, né, da elipse, da definição, tá, dois pontos F1 e F2 pertencente a um plano, seja C2 a distância entre esses pontos, né? Então, daqui até aqui, ó, a distância entre esses dois pontos, né? Daqui até aqui eu chamei de C2. Distância entre esses dois pontos. Elipse é um conjunto dos pontos do plano alfa cujas distâncias F1 e F2 é uma constante igual a 2A. Então, o resultado da soma disso aqui é essa constante. Então, daqui deste ponto F a D e de D a F2, a gente chama que é uma constante. Essa medida aqui vale o que? 2A. Deste foco a esse foco vale o que? 2C. E essa medida aqui, ó, sempre vai valer o que? 2A. Aí a gente conceitua o conceito de elipse. Então, daqui até aqui, esse ponto até esse, sempre vai valer 2A. Então, sempre eu vou traçar os movimentos. Aí eu estou determinando a elipse, né? Os principais elementos que eu preciso saber da elipse, né? Primeiro, eu tenho que saber os valores que F1 e F2, que a gente chama de foco. Então, F1 e F2 é o foco. Tem o centro, né, posição central. A1, A2, de A1 até A2 é o eixo maior, e de B1 até B2 é chamado eixo menor, né, o eixo menor. A distância
dos focos, né, é sempre igual a 2C. Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, é a constante que a gente chama, que tem a medida de 2A, né? O valor de B é a medida do eixo menor, né? Deste ponto a este ponto, a gente fala que ele é a medida do eixo menor. E essa medida sempre vale o quê? 2B. E a medida daqui a aqui vale sempre 2A. Então, deste ponto, deste vértice a esse aqui vale 2A. E essa medida aqui também, dessas cotas aqui, vale também sempre o que? 2A. Aí é muito fácil a gente entender que tem que a relação de teorema de Pitágoras, né? Daqui até aqui, a distância entre os dois focos vale, né, 2C. Então, deste ponto a esse aqui vale C. E daqui a aqui vale C. Se daqui até aqui vale 2B, então daqui aqui vale B. E deste ponto aqui até aqui vale B. Então, C, B, A. Então, o teorema de Pitágoras fala que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É um retângulo. E a excentricidade, né? C sobre A, que vai determinar se a elipse é mais achatada ou ela é mais oval, né? Vou movimentar o valor de B aqui, para mim mostrar para você quando a elipse é mais achatada e quando ela é mais oval, que é o valor da excentricidade dela, né? Aí tem aqui uma equação. Essa aqui é a equação da elipse, equação reduzida. O foco F1 é menos C a 0 e F2 é de quê? C a 0, né? Então, esses são os focos. Olha, observe para você ver, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Essa aqui é a equação na forma reduzida da elipse. Eu estou pedindo para vocês observar por quê. Quando esse A é maior do que o B, né? Aqui, ó, o valor de A é maior do que o B. Olha como é que é o comportamento da elipse. Se A for menor do que B, muda o comportamento da elipse. Olha. Então, a posição onde é que está esses vértices maiores da elipse vai ser de acordo com o valor que o A em relação a B na elipse. Observe muito isso, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Aqui, ó, y ao quadrado sobre a ao quadrado mais y sobre ao quadrado. Então, é isso aqui que vai determinar o comportamento da elipse, né? Se a posição do eixo maior está sobre o y ou se o eixo maior está sobre x, né? Importante que verifique isso aí. Então, conceituamos elipse, né? Então, eu tenho dois focos, então tem um ponto P, a distância daqui até aqui, né? A soma de P a F1 e P a F2 é igual a uma constante, sempre valendo o que? 2A. E a distância desse foco a esse aqui vale o que? 2C, né? Então, a distância dos focos vale o que? Vale sempre 2C. Então, daqui aqui C e daqui aqui C, né? Aí, aqui dá o valor dos pontos, né? Dos vértices. Então, eu tenho este ponto até esse aqui é o eixo maior e daqui aqui o eixo menor. Então, F1 até F2, então aqui vale C, e deste ponto até aqui vale C. Daqui aqui vale B, deste ponto da origem até aqui vale B, né? Essa distância de A1 até A2 vale o que? 2A. Então, a partir desses pontos aqui que a gente conhece, a gente consegue determinar a equação geral da elipse, ou a equação reduzida. A excentricidade é o que vai deixar
se a elipse é mais arredondada ou se ela é mais achatada. Quanto mais a razão da excentricidade aproximar-se de zero, a elipse é mais arredondada. Quando ele aproximar de 1, o valor da elipse ela é mais achatada. Aí aqui a gente está nas equações da elipse, que eu falei para vocês observar, né? Se A é maior que B, x ao quadrado é igual a x ao quadrado dividido por A ao quadrado mais y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Se esse A é maior do que B, o valor do eixo maior está contido no y. Caso contrário, está contido no... perdão, aqui eu falei y, mas é no x, né? Está contido no x. Caso contrário, estaria contido no y. Ou uma observação melhor, uma fala melhor. O foco está contido nos eixos de x e o foco está contido no eixo dos y. A maior do que B, foco, eixo x. A é o B maior do que A, os focos no eixo y. Mais fácil de memorizar assim. A translação, eu estou trabalhando com o centro, a região central na origem. Quando eu faço a translação, né, eu estou deslocando deste ponto e indo para outro. Então, estou deslocando o valor de x e também desloco o valor de x e o valor de y, né? Então, se eu faço esse deslocamento, eu faço uma translação, né? Aí eu encontro uma equação desse tipo, a equação geral, né? X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado, y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1. Ou, né, nesse sentido aqui também, a equação da elipse, né? Agora, vou mostrar aqui mais uma elipse, né? Só para depois a gente voltar lá para os conceitos de hipérbole. Então, comportamento da elipse, vou movimentar o parâmetro A. Aqui é a equação focada no centro. Se eu mudo os valores das coordenadas, né? Aqui é o dos vértices, o vértice está aqui. Se eu mudo os valores dos vértices, eu mudo a posição, né, da elipse. Mostrar outro. Aqui, equação, movimento do parâmetro, né? A excentricidade ela fica mais arredondada. Mudar a posição B maior do que A, ela vai mudar. Mudo o valor de x, que eu estou mudando aqui, ó, o valor de y, então ela vai mudar a posição. Muda o valor de x, ela muda a posição. Equação aqui está a equação. H é o meu x, valor de x. O K é o valor de y. Então eu estou mudando as coordenadas de x e y. Eu mudo a posição da equação, né? Agora, o próximo, né, é a hipérbole. Como é que a gente vai conceituar as hipérboles, né? Qual é a definição da hipérbole? Vamos mostrar uma hipérbole aqui para vocês entenderem melhor. Igual, né, os pontos fixos, né, F1 e F2, F1 e F2 e o ponto P, né? Então aqui eu vou renomear para P. Observe para vocês verem, eu tenho P a F2 e P para F1. Só que existe uma
situação diferente aqui agora de elipse para hipérbole. Porque a hipérbole, o resultado aqui, ó, era a soma. Na elipse, o resultado é a diferença. Então, se eu movimento o ponto P, ó, existe a diferença deles, vai ser sempre a constante 4, 6,62 menos 2,62, o resultado está dando o quê? Sempre 4. Então, existe a diferença, olha, o comportamento, a diferença entre eles sempre vai ser a constante 4. Uma observação, um módulo, por quê? Ó, quando eu aumento o valor de P, né, o P passa a ser positivo, ele nessa posição, se o P passa a ser negativo, então a diferença entre elas eu determino a equação da elipse. Né? Os elementos da elipse que a gente tem que observar, né? O que são? Um eixo, né? Que a gente precisa chamar. Temos o foco F1 e F2, né? Este A1 e A2 é os vértices, né? Então era como se eu estivesse trabalhando com duas parábolas, né? Então, daqui, né? Esse de A1 até A2, essa medida aqui, ó, daqui até aqui vale A e daqui aqui vale A. Então é chamado eixo real, né? Ou transverso, né? E é o segmento, a medida do segmento A1 a A2. Este ponto de B1 até B2 é chamado eixo imaginário. O segmento B1 até B2, né? Então daqui até aqui vale o que? 2B, né? E a distância entre os focos vale o que? 2C, né? E uma equação, né, sobre o eixo, né, o eixo real, ou perdão, o eixo real paralelo ao eixo das ordenadas, né, que é paralelo a esse aqui seria a equação da elipse e a equação da elipse paralela ao eixo das abscissas, né? Vamos mostrar mais outra elipse. Aqui, ó. Uma observação. A equação da elipse, ó, x ao quadrado sobre dividido por 4 menos y ao quadrado dividido por 2,75 é igual a 1. O que é que a gente precisa saber, né? A distância entre os focos. A gente tem, né, as assíntotas que são retas aqui, ó, que não cortam, são essas retas aqui nunca se encontram. Então essa ponta aqui dessas parábolas não são assíntotas, eles nunca vão tocar, né? E essas retas aqui também nunca se encontram. Diretrizes, aquela ideia de se eu estivesse trabalhando com duas parábolas, né? E o ponto, né, que determina aquela distância. Então vamos lá para elipse, né? Nessa situação aqui da elipse, né, seja um ponto real tal que a 2A é menor que T de F1 e F2. Então, eu tenho a distância de F1 AP menos a distância de F2 AP. O módulo disso é sempre igual a 2A. Né? Essa seria a definição da hipérbole. Né? Aí, importante que a gente definiu, né, foi os eixos real, né? Então, a distância de A1
até A2, a gente chama eixo real ou eixo transversal, que é o segmento da distância dos dois vértices. O eixo imaginário, né, a distância aqui vale b, né? Então, x ao quadrado sobre a menos y ao quadrado sobre b é igual a 1. Então, essa seria aí a ideia, né, do conceito da hipérbole, né? Aí tem as assíntotas, que é essas retas aqui, tá aí a equação dela, né? E eu vou deixar para vocês esses exercícios aí para vocês ir treinando e praticando. Exercício: esboce o gráfico da parábola da equação x menos 1 ao quadrado é igual a 12 y menos 2. Então, os vértices da parábola, né? A gente sabe que é 1 e 3. Obtenha a coordenada dos vértices e o foco da parábola, né? Y igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 8. Aí eu dei aqui, né? Eu dei aqui duas parábolas. Aí eu quero a interseção delas. Aí aqui está a equação da elipse, né? Uma equação 16x ao quadrado mais 9y ao quadrado é igual a 144. Aí eu quero que vocês encontrem a equação canônica, a excentricidade e expulsar os gráficos, né? As coordenadas do foco e do vértice, né? E por fim, mais uma aí, que era, eu dei a elipse, aí tá também a hipérbole, né? Dada a hipérbole, tem a equação 16x ao quadrado menos 25y é igual a 400, pede-se a equação canônica, a excentricidade e os gráficos das coordenadas do foco. E aqui tem os pontos para mim determinar a equação da elipse, da hipérbole, né? Aqui é as referências, né? Onde é que o software, onde é que eu encontrei para mostrar as aplicações para vocês, né? E só antes de encerrar, mostrar para vocês o seguinte: o comportamento da elipse, da hipérbole e da parábola, né? Muitos falam que é as superfícies cônicas. Então eu tenho uma cônica aqui, observe para vocês isso aqui, ó. Esse plano que corta essa cônica, né? Quando eu movimento, eu tenho o comportamento de hipérbole, tenho o comportamento de elipse e também eu gero comportamento de parábola. Então, dependendo onde o plano corta a cônica, gera parábola, elipse ou hipérbole, né? Aí nossas referências, e eram isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, recomendo que vocês tenham um bom estudo, né? Bom trabalho aí para vocês. Gente, então, o questionamento nosso é o seguinte: um esguicho, né, na posição de origem, ela lança uma água e descreve uma parábola. A parábola tem vértices no ponto x1, coordenadas para x1 e para y5. Qual a altura, né, do filete de água, né, na distância de 1,5 metros da origem sobre o horizonte OX? Finalizamos, né, vimos um pouco sobre parábola, plano, elipse e hipérbole. Agora, recomendo a todos vocês que estudem. O material é Geometria Analítica, de Gabriele Lopes e Jacques Lopes. Resolva os exercícios e bons estudos.